Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu gostaria de resolver 3 exercícios da parte de decaimentos radioativos, tudo bem? Então vamos lá para o primeiro exercício, que diz o seguinte: numa amostra radioativa, a massa inicial dos átomos radioativos é de 40 gramas. Após 63 horas, a massa final desses átomos é de 5 gramas. E a pergunta é: calcule a meia-vida do elemento. Tudo bem. Então vamos lá, ó. Quais foram os dados fornecidos pelo exercício? Primeiro, ele nos forneceu a massa inicial. Ele diz que é de 40 gramas. Então a gente pode escrever aqui que a massa inicial, M0, é de 40 gramas. Aí depois ele diz, após 63 horas, ou seja, isso aqui significa que é o ΔT, o tempo total que passou da amostra. Então, o tempo total, ΔT, 63 horas. Continuando, aí ele diz, a massa final desses átomos é de 5 gramas. Então, a massa final, ou seja, o MF, é de 5 gramas. E o que ele está perguntando é, calcule o tempo de meia-vida desse elemento. Então, ele quer o tempo de meia-vida, né? Ou a gente pode escrever como P maiúsculo. Então, ele quer o tempo de meia-vida, tudo bem? Qual que é o primeiro passo para a gente calcular? A quantidade de meias-vidas que se passaram. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é calcular a quantidade de meias-vidas que se passaram. Aplicando a fórmula, se vocês se lembram, a fórmula é o seguinte, a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado à quantidade de meias-vidas, que é esse N. E a gente quer justamente calcular esse N aqui. Então, como que a gente faz? A gente pode isolar esse 2 elevado a N, ficando da seguinte maneira. 2 elevado a N é igual a massa inicial dividido pela massa final. Passa a massa final para cá. E agora, a gente pode substituir os valores. A massa inicial nós temos, que é 40 gramas, então 40 gramas, dividido pela massa final que nós também temos, que é 5 gramas. Então, dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8. Então, a gente chega nessa expressão que 2 elevado a n é igual a 8. Só que a gente pode escrever 8 da seguinte maneira. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente pode escrever que 2 elevado à terceira é igual a 8. Tudo bem? Então, a gente pode escrever isso daqui da seguinte maneira. 2 elevado a n é igual a 2 elevado à terceira. Como as bases são iguais, né? A base aqui no caso é 2, então a gente obtém que n é igual a 3. Então, ó, n é igual a 3. Então, nós já sabemos que a quantidade de meias-vidas que se passaram é 3. Como que a gente, então, calcula agora o tempo de meia-vida? Lembrando da outra fórmula, que o tempo total decorrido, ou seja, a variação de tempo total, ela é igual à quantidade de meias-vidas que se passaram, n, vezes o tempo de meia-vida, que é o P maiúsculo, tudo bem? E a gente quer saber justamente o tempo de meia-vida. Então, nós precisamos isolar o P, que ficará da seguinte maneira. P é igual a ΔT dividido por N. Nós temos o ΔT, 63 horas, então 63 horas, dividido pela quantidade de meias-vidas que se passaram, que é 3. Então, dividindo 63 por 3, isso daqui dá 21 horas. Ou seja, o tempo de meia-vida dessa amostra, então a resposta seria
21 horas. Esse daqui é o tempo de meia-vida do nosso elemento químico. Tudo bem? Essa foi uma das maneiras que a gente tem de resolver este exercício. Nós podemos resolver de outra maneira. Então, ó, aqui eu coloquei de novo o enunciado, só para a gente não esquecer os dados. E aí, o que ele forneceu, né? Vamos só reescrever? Ele forneceu que a massa inicial é de 40 gramas, a massa final é de 5 gramas, e o ΔT, né, o tempo total decorrido, 63 horas. Então, tem um outro jeito da gente resolver esse exercício. Como? Eu sei que a massa inicial é de 40 gramas. Então, eu escrevo, ó, 40 gramas é minha massa inicial. Passado um tempo de meia-vida, o que vai acontecer com essa massa? Bom, ela vai cair pela metade, né? A metade dos átomos radioativos irão desintegrar. Então, essa massa vai passar de 40 e vai para 20. Já cheguei na massa final que eu quero? Não, porque é 5, né? Então, passa um outro tempo de meia-vida e agora esses átomos vão decair de novo. Metade deles vão desintegrar. E a massa que a gente vai obter é 10 gramas. Cheguei na massa final que eu desejo? Não, é 5 e por enquanto a gente está em 10. Então, essa massa radioativa sofre um outro decaimento e agora sim, pessoal, a gente chegou na massa final que a gente deseja, que é 5 gramas. Então, percebam o seguinte, para eu sair da minha massa inicial, que era de 40 gramas, e chegar na minha massa final, que é 5, quantos tempos de meia-vida eu precisei? Vamos ver? 1, 2, 3. Então, se passaram 3 tempos de meia-vida, né? Então, a gente pode escrever aqui que passou 3 tempos de meia-vida. Só que nós sabemos que o tempo total que passou esse fenômeno de desintegração é de 63 horas. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte, ó, que 3 tempos de meia-vida, então, 3 tempos de meia-vida equivalem ao tempo total, 63 horas. Então, vamos escrever 63 horas. Passando o 3 agora dividindo, eu tenho que o tempo de meia-vida vai ser 63 horas dividido por 3. E 63 horas dividido por 3 é 21 horas. Então, esse vai ser o tempo de meia-vida da minha amostra. O tempo de meia-vida desse elemento aqui da minha amostra, 21 horas. Então, vamos escrever aqui, ó, 21 horas. Tudo bem, pessoal? Esse foi o primeiro exercício e eu mostrei para vocês 2 maneiras da gente responder ele, beleza? O segundo exercício, pessoal, diz o seguinte, ó. O tempo de meia-vida do criptônio 89 é de 3,16 minutos. Então, aqui foi dado o tempo de meia-vida. Vamos continuar? Dispondo-se de uma amostra com 4,0 vezes 10 a 23 átomos desse isótopo, ao fim de quanto tempo restarão 1 vezes 10 a 23 átomos? Então, o que foi dado para a gente? 3,16 minutos é o tempo de meia-vida. Então, aqui é o tempo de meia-vida ou Pzão maiúsculo, né? Aí, o que nós temos? A massa inicial também foi dada, que é 4 vezes 10 a 23 átomos. Essa daqui é a nossa massa inicial. E aqui é a massa final, tudo bem? Após, ele quer saber o tempo total, o ΔT. E nós temos que a massa final é essa daqui. 1 vezes 10 a 23 átomos. Massa final, ok? Então,
Até aqui embaixo, né, ó, os dados que eu falei para vocês. Massa inicial, 4 vezes 10 a 23 átomos. Massa final, 1 vezes 10 a 23 átomos. E o tempo de meia-vida, 3,16 minutos. E ele quer saber o quê? O ΔT, o tempo total que passou. Então, é isso. Como nós podemos resolver? Bom, a gente pode resolver aplicando a fórmula, onde nós teremos que a massa final, ela é a massa inicial dividido pelo tempo de meia-vida, né? Nós temos aqui 2 elevado a quantidade de meias-vidas que se passaram. E aí, o que nós temos? Isolando de novo, passando 2 elevado a n lá para cima, fica massa inicial dividido por massa final. A massa inicial nós temos 4 vezes 10 a 23 átomos. Então, 4 vezes 10 a 23 átomos, que eu vou escrever assim, átomos, dividido pela massa final, que é quanto? 1 vezes 10 a 1 vezes 10 a 23 átomos. Então, 1 que multiplica 10 a 23 átomos. Então, nós podemos cortar 10 a 23 com 10 a 23. 4 dividido por 1 é 4. Então, isso daqui fica 2 elevado a n é igual a 4. Lembrando que nós podemos escrever 4 como sendo 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, a gente pode escrever 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 2. Como a base é igual, então isso daqui fica que n é igual a 2. Logo, o tempo total vai ser qual? A gente escreve que ΔT é igual à quantidade de meias-vidas que se passaram, n, tudo bem, vezes o tempo de meia-vida, que pode ser escrito como P maiúsculo. Então, nós temos os dois valores, n é 2 e o tempo de meia-vida é 3,16 minutos. Então, 3,16 minutos. 2 vezes 3,16 é 6,32 minutos. Então, a resposta desta questão dá a alternativa B de bola, tudo bem? 6,32 minutos. Essa é a resolução 1. A gente também pode resolver de outra maneira que eu vou mostrar para vocês. A outra maneira que nós temos de resolver é a seguinte. Então, como é que vai ficar? A gente sabe que a massa inicial é 4 vezes 10 a 23 átomos. A gente sabe que a massa final é 1 vezes 10 a 23 átomos, tudo bem? E o tempo de meia-vida, 3,16 minutos. Então, como que a gente pode escrever? Que a massa inicial é 4 vezes 10 a 23 átomos. E aí passou um tempo de meia-vida, e nós sabemos qual que é esse tempo de meia-vida, é 3,16 minutos. Então, passado um tempo de 3,16 minutos, o que aconteceu? Metade desses átomos se desintegrou. A metade de 4 é 2, então vai ficar 2 vezes 10 a 23 átomos. É a resposta que a gente deseja? Não, porque a resposta que nós desejamos é 1 vezes 10 a 23 átomos. Então, vai passar mais um período de meia-vida. Então, passou mais 3,16 minutos. E agora sim, a gente chegou na massa final que nós desejamos, que é 1 vezes 10 a 23 átomos. E para isso, quanto tempo demorou? Demorou 2 tempos de meia-vida, né? Então, nós temos que se passaram 2 tempos de meia-vida. Como cada tempo de meia-vida é 3,16 minutos, então esse ΔT vai ficar, o ΔT fica 2 vezes 3
3,16 minutos. E isso daqui dá 6,32 minutos. Tudo bem? Então dá a alternativa correta, B de bola. Vamos para o próximo exercício? O último exercício, pessoal, diz o seguinte, ó. Deixa eu só colocar a caneta aqui. Ele diz: carbono 11 é utilizado na medicina para diagnóstico por imagem. Amostras de compostos contendo carbono 11 são injetadas no paciente, obtendo-se a imagem desejada após decorridos 5 tempos de meia-vida. Acho que faltou colocar aqui, ó. 5 tempos de meias-vidas do radioisótopo. Neste caso, a porcentagem da massa de carbono 11 da amostra que ainda não se desintegrou é... E aí tem as alternativas: A, 1,1%, B, 3,1%, C, 12%, D, 50% e 75%. Então, o que nós temos, né? Nós temos primeiro que ele disse a quantidade de meias-vidas que se passaram. Então, N é igual a 5. E o que o exercício quer? Bom, ele quer saber a quantidade de massa que ainda não se desintegrou. Então, o que ele quer saber é a massa final. Então, é isso que o exercício está nos perguntando. Qual que é a massa que ainda não se desintegrou? Bom, aqui não está dado explicitamente para a gente a massa inicial. Entretanto, nós sabemos, porque se não é dado a massa inicial, a gente considera ela como sendo 100%. Tudo bem? Uma outra maneira de vocês terem percebido é que a massa final que ele quer, ela foi calculada em porcentagem. Então, significa que a massa inicial também está em porcentagem. E se é a massa inicial, ela vai ser o total, ou seja, 100%. Agora, a gente consegue calcular pela maneira 1, né? Pela resolução 1. Então, deixa eu só apagar isso daqui e colocar para não atrapalhar. Então, quais são os dados que nós temos, né, que eu falei para vocês? Nós sabemos que a massa inicial é 100%, e além disso, o exercício disse para a gente que a quantidade de meias-vidas que se passaram, 5, né? Então, N é igual a 5. E o que a gente quer calcular? A massa... A gente quer calcular a massa final. Então, massa final é o que a gente quer saber. Aplicando a fórmula, nós temos que a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a n. A gente sabe que a massa final é igual à massa inicial, que é 100%, dividido por 2 elevado à quantidade de meias-vidas que se passaram, que é n igual a 5. Então, 2 elevado à quinta. Lembrando que 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? 5 vezes. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que isso daqui vai dar 32. Tudo bem? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, isso daqui vai ser a massa final é 100% dividido por 32, que vai dar 3,125%. Percebam que esse valor aqui ele está aproximado na alternativa B de bola. Então, a massa final vai ser aproximadamente 3,1%. Ok? Esse foi o método 1 da gente resolver. Vamos agora para o segundo método. A segunda maneira que nós temos para resolver o exercício, né, lembrando que os dados fornecidos para a gente
massa inicial 100% e a quantidade de meias-vidas que se passaram, 5. Então, o que a gente pode escrever? Ó, no início, nós tínhamos 100% da amostra, passou um tempo de meia-vida, lembrando que a gente quer quantos tempos de meia-vida? 5. Então, passou o primeiro tempo de meia-vida, a massa vai cair pela metade, ela se reduz pela metade, 50%. Passado o segundo tempo de meia-vida, então, segundo tempo de meia-vida, o que vai acontecer? Metade desses núcleos radioativos vão se desintegrar, 25%, né? Que é a metade de 50%. Passado mais um período de meia-vida, que é o terceiro, então, terceiro tempo de meia-vida, vai se desintegrar metade desses núcleos, que vai dar 12,5%. Passado o quarto período de meia-vida, então nós estamos no quarto tempo de meia-vida, 12,5, qual que é a metade? 6,25,5. Não, 6,25, desculpe pessoal. A metade de 12,5 é 6,25. E por último nós temos o quinto tempo de meia-vida, e aí a metade de 6,25% é 3,125%. Logo, após 5 meias-vidas, né, passou 1, 2, 3, 4, 5. Então, após 5 tempos de meia-vida, a massa que restou, né, que ainda não se desintegrou, ela é aproximadamente 3,1% da massa inicial, ok? Então, alternativa B de bola. Bom, pessoal, eram esses 3 exercícios que eu gostaria de conversar com vocês, né, de resolver. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e bons estudos!